Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso intermediário de apometria. Se não a última, pelo menos uma das últimas aulas que nós ministraremos na parte teórica do nosso curso intermediário. E logo depois de terminarmos o conteúdo teórico, nós vamos passar algumas informações a respeito do Código de Ética da extinta Sociedade Brasileira de Apometria, cujo alguns artigos nós adotamos, certo? O Seu Humano adotou alguns artigos do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Apometria para a execução dos nossos trabalhos de apometria. E então nós resolvemos abrir esse parêntese, no finalzinho aí do nosso curso teórico, para que nós pudéssemos ministrar esse conteúdo. Vocês vão estranhar um pouco, o pessoal que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo fato de nós hoje estarmos ministrando uma aula, vamos dizer assim, só para vocês. Porque na última aula, na última quarta-feira, nós tivemos alguns problemas técnicos e não conseguimos gravar a aula. Então hoje nós vamos dar uma aula somente em vídeo para vocês, tá bom? E nós já vamos iniciar o conteúdo para que nós possamos ter uma aula bem explicadinha, para que todos compreendam direitinho tudo o que vai ser transmitido para vocês, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula, como sempre, fazendo uma oração para que nós possamos nos conectar com a energia positiva, com a egrégora espiritual da nossa casa, tá ok? Então vamos lá. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora do nosso grupo, São Miguel o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, e Dr. Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Enfim, toda a egrégora amparadora do Seu Humano. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui presentes para transmitirmos mais um pouco de conhecimento e também aprendermos através do estudo. Em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, queremos pedir a Tua permissão para que possamos iniciar o nosso curso, a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de grande sabedoria com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, E antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de dar um recado para vocês, que a partir do mês de outubro, nós agora durante o mês de setembro, nós estaremos aí ministrando aulas práticas do nosso curso intermediário de apometria, que é um curso de formação de doutrinadores, é um curso para doutrinação, que trata também de todo o contexto ligado aos tratamentos, E em todos os aspectos, desde o primeiro contato com o grupo, que no caso do Seu Humano é feito através do telefone, até o feedback, que
que é dado logo depois do tratamento e, se houver a necessidade, nos futuros tratamentos que as pessoas receberão. A partir de então, provavelmente, no mês de outubro, logo na primeira quarta-feira de outubro, nós estaremos iniciando o nosso curso de Umbanda. Esse curso de Umbanda é um curso específico para os membros do Seumana, para que eles possam se credenciar, se capacitar, para que possam ser consagrados como sacerdotes de Umbanda no grau 1, certo? Então, nós estaremos aí transmitindo esse conhecimento para os membros do Seumana. Só que nós resolvemos abrir um leque de opções para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a Umbanda. Então, nós vamos dar o curso de Umbanda em caráter online também, tá? E também presencial para aquelas pessoas que quiserem assistir aqui presencialmente o nosso curso e adquirirem o conhecimento para estarem trabalhando com a Umbanda ou pelo menos conhecendo mais alguns, vamos dizer, algumas nuances, né, do trabalho de Umbanda. Então é algo que é mais complexo, né? Algumas pessoas podem, inclusive, se perguntar: Odair, mas você já não deu um curso de Umbanda que está lá no YouTube? Sim, eu dei o curso de Umbanda Universalista. Tanto que o curso de Umbanda Universalista, nós ministramos ele de uma forma assim, bem enxuta, né? De uma forma assim, bem direta. Porque nós colocávamos os tópicos dos assuntos que nós íamos falar e o Odair falava de acordo com o entendimento do Odair sobre aquele determinado assunto. A gente fez pouca leitura, né? Tinha, vamos dizer assim, pouca informação teórica mesmo naquele curso, e principalmente porque era um curso de Umbanda Universalista, então o Odair se aprofundou em várias questões que não fazem parte do conhecimento da Umbanda esotérica iniciática. E para que os membros do Seumana possam ser iniciados, se não por mim, se eu até o final do curso já tiver o grau 4 de consagração, aí sim eu vou poder, como um sacerdote de Umbanda de grau 4, poder iniciar outros sacerdotes, tá? Eles serão iniciados pela sacerdotisa que é minha mestra, que é a sacerdotisa que me iniciou na Umbanda. Hoje eu sou o grau 3, tá? E foi ela quem fez as minhas 3 consagrações, as minhas 3 iniciações. Então ela se ofereceu, falou assim: Odair, se até o final do seu curso o seu grupo estiver preparado para receber a consagração e você ainda não tiver apto a fazer a consagração deles, eu me ofereço para fazer a consagração deles. Então agradeço demais a sacerdotisa Samaraí, a nossa querida Dona Ana Luzia, pela oportunidade que ela nos dá de estar transmitindo esse conhecimento. Tanto que eu sempre deixei claro durante os nossos cursos que tanto aquela apostila que foi utilizada no curso de Umbanda Universalista, que foi ministrado pelo YouTube, quanto a apostila de 2020, que é da Umbanda Esotérica Iniciática, são obras da minha mestra, da sacerdotisa Samaraí, certo? Então não são conteúdos elaborados por mim, são conteúdos elaborados por ela, certo? E então, com certeza, todos os direitos são dela, tá? Mas como ela não cobra pela apostila, tá? Ela sempre que há necessidade, ela transmite a apostila para as pessoas via PDF, ou então ela só cobra o valor da impressão quando ela já fornece a apostila impressa. Então ela não se incomoda de a gente estar utilizando o conteúdo dela, tá ok? Então nós vamos iniciar a nossa aula. Eu só queria passar esse recado para vocês, que a partir de outubro nós estaremos aí ministrando o curso de Umbanda Esotérica Iniciática, tá ok? Então vamos lá.
Bem, nós paramos na nossa última aula, nós estávamos falando das recomendações ao paciente. Nós estávamos falando do feedback. Aquela situação que ocorre depois de um trabalho de apometria, depois de um tratamento de apometria. Aí a gente passa para o consulente quais foram as informações que foram trazidas quando nós abrimos a frequência dele, quais foram as manifestações, se houve manifestação de obsessores, se houve manifestação de personalidade e se houve a manifestação de subpersonalidade. Se tinha algum processo magístico, se tinha alguma coisa kármica relacionada àquele consulente. Então nós passamos esse feedback. Claro que nós fazemos uma filtragem muito bem elaborada para que este feedback não venha a trazer mais transtorno ainda para a pessoa. Então nós explicamos que tem muitas informações que a gente não passa, ou então passa ela de uma forma assim, mais simplificada, para que aquela pessoa não venha a ter um trauma maior ainda com aquela situação, tá? Eu às vezes gosto de citar um caso de um rapaz que a gente falou para ele durante o feedback que numa vida passada ele tinha matado a própria mãe, que naquela época ela era a esposa dele, certo? E que nessa nova oportunidade eles tinham vindo como mãe e filho para resgatar essa relação de ódio que existia lá no passado e que por isso eles tinham certas rusgas, eles tinham um relacionamento muito difícil entre mãe e filho. Ótimo, passamos o feedback para ele. Minha gente, o cara realmente bugou. Tudo para ele, eu matei a minha mãe, ai, eu sou um monstro, eu devia morrer, eu tenho que morrer e ir para o mármore do inferno, queimar eternamente porque eu matei a minha mãe, ai meu Deus, eu tenho que pedir perdão demais. Piorou, gente, piorou o caso dele. Então hoje a gente tenta assim, olha, tem uma relação kármica entre você e a sua mãe sim, vinda do passado, tá? Relação de atrito entre vocês e tal, então o negócio é meio tenso lá pro passado, tá? Mas agora vocês estão tendo uma nova oportunidade reencarnatória juntos como mãe e filho para ver se reconcilia através do amor materno e do amor filial. Então vamos ver se a gente consegue resolver essa questão aí agora nessa encarnação, tá bom? E a gente fala assim, né? A gente não entra muito em detalhes. E inclusive tem muito consulente que fica bravo com a gente porque eles querem que nós entremos nos mínimos detalhes. Tem consulente que quer saber o nome da personalidade dele, em que ano essa personalidade nasceu, onde essa personalidade vivia, com quantos anos ela morreu. Oh, dá não, filho. Senão a gente vai ter que passar o dia inteirinho no celular passando feedback para as pessoas. Então fica meio complicado para fazer isso, tá? Quando os tratamentos são à distância, os feedbacks são sempre passados pelo WhatsApp, né? Então fica complicado da gente ficar entrando muito em detalhes, né? Quando os tratamentos são presenciais, o feedback é passado na hora, né? O consulente é levado para a mesa, senta lá e o dirigente da mesa desenha um negócio para ele. Ó, aconteceu isso, 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 isso e isso. Perfeito, ótimo, está resolvido. Mas quando é à distância, a gente tem que passar pelo telefone, né? Então fica complicado para a gente estar passando com muitos detalhes, né? Afinal, tanto eu quanto a Cássia trabalhamos, né? E até hoje nós não encontramos alguém que esteja habilitado, capacitado para fazer essa filtragem para poder passar o feedback para o consulente sem causar mais transtorno, né? Para não piorar a situação. E então a gente falou a respeito dessas recomendações do paciente, né? É o pós-tratamento, certo? E agora nós vamos falar da ficha de atendimento, que é aquela ficha que o consulente faz quando ele chega pela primeira vez para receber um atendimento de apometria conosco. Essa ficha geralmente é feita pela Cássia. Essa pessoa chega, a Cássia pega a ordem de chegada e aí ela atende as pessoas aqui num cantinho, nessa mesa aqui mesmo, tá? Atende as pessoas e faz uma anamnese.
ela vai e faz umas perguntas, pergunta o nome completo, a data de nascimento, aonde a pessoa mora, o endereço, às vezes coloca o telefone, que é o contato daquela pessoa, e faz aquela inquirição perguntando quais os sintomas que a pessoa quer tratar, né? O que ela quer tratar? Geralmente as pessoas trazem uma verdadeira lista de coisas que ela quer tratar, né? Eu quero tratar disso. Pera. Calma, vamos devagar, porque a gente não vai conseguir te ascensionar. Então vamos pegar devagar. Vamos lá. Cita quais são os principais problemas que você quer tratar. Aquilo que está te arrebentando hoje, aquilo que realmente está te prejudicando. Problemas de saúde de preferência, vamos colocar os de saúde em primeiro plano. Depois nós vamos falar das outras questões. Mas, por enquanto, a gente vai falar somente das questões de doença. Vamos lá. Quais são os problemas que você tem? Porque senão a pessoa quer falar até da rebimboca da parafuseta do carro que espanou. Então é complicado. Então a gente geralmente dá uma filtrada. E essa filtrada acontece por quê? Porque o tratamento muitas vezes ele vai ter continuidade. A gente não vai resolver aquelas questões todas que a pessoa trouxe numa única sessão. É muito raro a gente conseguir fazer todos os tratamentos numa única sessão, resolver todos os problemas numa única sessão. Às vezes a gente consegue um resultado mais eficaz, como por exemplo uma pessoa chega e fala, eu quero tratar síndrome do pânico. Ótimo, coloca síndrome do pânico. Então a gente vai, faz o tratamento e já teve várias questões que foram resolvidas com uma única sessão de apometria. Mas aí o que a gente faz? Quando a gente termina o atendimento, essa ficha vai lá para dentro, junto com o consulente, né? A Cássia leva as fichas lá para dentro e os dirigentes de cada mesa, de cada equipe, pegam uma ficha, vem aqui fora e chama o consulente para levar lá para dentro. Aí essa ficha vai acompanhando o consulente. Aí o dirigente da mesa ele tem acesso a todo o conteúdo da ficha, mas ele não passa isso para os membros da mesa. Aí ele abre a frequência do consulente e manda o consulente para a sala das equipes médicas, para passar pela câmara, para receber um reiki. Se essa pessoa tem algum problema de saúde, ela já é atendida pela equipe médica, né? Os médicos espirituais, os irmãos dos comandos de cura, comando arcturiano, comando Santa Esmeralda, certo? Eles estão aí para poder servir nesse sentido. Depois que abre a frequência da pessoa, aí acontecem as catarses, as manifestações, todas essas manifestações são resolvidas. Depois que todas elas são resolvidas, a dirigente da mesa vai e pergunta, fulano, o que aconteceu aí? Isso, isso e isso. E ela relata. Fulano, o que aconteceu aí? Isso, isso e isso. Relata. Ela coloca tudo na ficha. E depois ela passa o feedback para o consulente de tudo aquilo que estava escrito ali. Mas aquilo fica armazenado na ficha do consulente, porque aí ela fala assim, olha, agora você vai ter que voltar daqui a 60 dias para a gente dar continuidade no seu atendimento. Ou você vai ter que voltar daqui a 90 dias. O mínimo é de 21 dias, certo? Mas a gente gosta de alongar esse prazo por dois motivos. O primeiro, que a gente já percebeu que muitas vezes em 21 dias a pessoa não consegue perceber muito claramente as mudanças que aconteceram na vida dela, certo? Esse é o primeiro ponto para que nós vamos dar aí 60, 90 dias de intervalo entre um tratamento e outro. Segundo ponto que a gente sempre aproveita, que nesse período de 60 a 90 dias, a gente marca para que essa pessoa venha receber reiki ou receber o tratamento nas câmaras, certo? Principalmente nas câmaras arcturianas. Então essa pessoa marca aí 2 ou 3 sessões de reiki ou de atendimento nas câmaras, certo?
E também ajuda bastante a gente a desafogar a lista de espera, certo? A lista de atendimentos. Porque se a gente fosse marcar o retorno de todas as pessoas que precisam de retorno para 21 dias, ia chegando num ponto em que o gargalo ia afunilando cada vez mais e nós teríamos que marcar atendimentos para daqui a 6 meses, quando um consulente pedisse um novo atendimento. Um novo consulente viesse pedir um atendimento. Por quê? Porque muitas vezes nós íamos ter sessões e sessões só tratando de consulentes que já estão em tratamento, certo? Então isso aí ia alongar por demais o prazo do nosso agendamento. Hoje o nosso agendamento está com uma espera de mais ou menos quanto, Cássia? 2 meses? 2 meses. Mais ou menos 2 meses, né? Certo. Pois é, pensa, se a gente não fizesse esse projeto aí de prolongar os retornos, a gente está com essa lista de espera para no mínimo 6 meses. Oi? E isso, exatamente, não conseguiria girar. Com o tempo, a gente ia tratar, assim, abrir uma sessão só para tratar aqueles que já começaram e que estão retornando com 21 dias. Então ia acabar girando uma roda muito apertadinha e isso ia afunilando o gargalo e nós íamos jogando os novos atendimentos cada vez mais para frente. Então, por isso, nós fazemos esse agendamento com esse espaço tão longo. Então, nós temos esses motivos aí. O primeiro, dá um tempo para o consulente, um tempo maior para que o consulente possa realmente sentir a mudança que há no padrão energético dele. Segundo ponto, para que ele possa receber os tratamentos nas câmaras, passar pelo reiki, e vocês vão ver daqui a pouquinho a respeito disso. E o terceiro ponto, para que não afunile o gargalo dos agendamentos, tá ok? Então vamos lá, olha só. Um tratamento pode muitas vezes ter continuidade. Para facilitar esse trabalho é necessário criar um histórico que permita que a equipe possa rapidamente se situar e verificar o que já foi feito e o que necessita ser realizado. O que acontece? Quando anota tudo aquilo ali, vai para o nosso arquivinho, quando essa pessoa retorna, a Cássia pega a ficha dessa pessoa e fala, olha, a última vez foi tratado isso, isso, isso e isso. Vamos lá, o que mudou? O que melhorou? O que precisa mais tratamento? Geralmente a pessoa fala, olha, isso mudou muito. Ah, isso aqui não mudou nada. Ah, isso aqui mudou demais, agora resolveu o problema. Mas isso aqui eu preciso tratar. E muitas vezes a pessoa traz novos temas a serem tratados. Tinha um consulente nosso aqui que ele sempre falava, eu tenho um novo tema para tratar, né? E inclusive ele foi um daqueles que ele falou abertamente para a gente, que nós não tínhamos o direito de dar alta para ele, que ele é que sabia quando ele poderia receber alta, porque ele sabia das necessidades dele. Aí toda vez que ele vinha para uma nova sessão, ele tinha um novo tema. A gente falava, não, mas aquela coisa que você pediu, não, isso aí já foi resolvido, agora eu tenho um novo tema. E ele trazia uma lista de temas para serem tratados. E temas, às vezes, muito triviais, sabe? Que não havia necessidade de fazer uma sessão de apometria, pôr 20 médiuns para trabalhar, para resolver aquela questão ali, que de repente necessitava apenas de uma decisão dele, de uma atitude dele, de uma mudança de comportamento, da tão falada reforma íntima. Então, a gente sempre faz esse relatório para que numa próxima consulta, a equipe já se situe, porque a Cássia vai fazer uma nova fichinha, vai grampear naquela ali, tá com novos sintomas, com o que foi resolvido, com o que não foi resolvido, com o que melhorou um pouquinho, com o que não melhorou nada, e vai mandar lá para a mesa, para que a mesa continue fazendo o tratamento daquele consulente, certo? Cabe ao secretário do grupo ou secretário do trabalho a realização deste expediente, né? Então, aqui no nosso caso, é a Cássia quem faz esse expediente sempre. É ela quem anota, certo? Aquelas anotações que são feitas lá dentro, aí sim, é o dirigente de equipe,
certo? Mas essa anamnese que é feita com o consulente, quando o consulente chega, seja na primeira vez, na primeira consulta, ou seja em outros, que a gente chama de retorno, né? Em outras consultas, nos retornos, eles também passam pela Cássia nessa questão aí, tá bom? Agora nós vamos ver algumas informações que tratam daquela questão assim, de o paciente que pode não melhorar. Por que tem paciente, aqui nós usamos outro termo, nós usamos o consulente, por que o consulente não melhora? Por que será? Faz apometria e o consulente não melhora. Trata e não melhora. Faz cirurgia espiritual e não melhora. Passa pela câmara, não melhora. Faz sessão de reiki, não melhora. Nós vamos ver algumas informações a respeito disso, certo? Tratando-se de casos específicos relacionados à apometria, os problemas podem ser... Desculpa, gente. A energia sendo drenada. Em observações verificadas nos grupos de apometria, alguns casos podem ocorrer a piora ou retorno do quadro, porque a energia negativa que foi trabalhada está sendo drenada para o corpo mais denso da pessoa, que no caso é o corpo físico, para que depois seja drenado por completo pela densidade da Terra, que é o plano mais denso. Então, ocorre após o findar deste processo a melhora dessa pessoa. Por isso é importante que após o tratamento, a pessoa tome passe e outras formas de tratamento energético, como reiki, jorei, okiomi, passe e mais um monte de opções. Nós temos aqui as câmaras arcturianas, as câmaras hiperbáricas e os tratamentos com as entidades que trabalham aqui na casa. Também temos a cura prânica, temos a cura quântica estelar, temos o reiki quântico, então é um leque de opções muito grande para que nós possamos atender os consulentes aqui, certo? E muitas vezes realmente acontece isso. Inclusive na aula presencial eu citei o caso de uma moça que ela estava com algumas urticárias pelo corpo. E quando nós abrimos a frequência dela, vislumbramos que ela realmente estava passando por um processo de autossabotagem do sistema imunológico dela. O corpo dela estava atacando as próprias células, estava provocando esse tipo de alergia que não estava resolvendo com antialérgicos, né? Ela estava toda empolada, com alguns pontos empolados pelo corpo. Aí nós fomos e fizemos o tratamento dela, verificamos esse problema, né, no sistema linfático dela, e aí nós falamos assim, então agora provavelmente ela vai melhorar. Que nada, gente. No outro dia ela amanheceu assim completamente empolada. Tava parecendo uma jaca, né, como disse a mãe dela, que não tinha um lugar no corpo onde não tinha carocinho. E aí a mãe me ligou, né, desesperada. Nossa, o que aconteceu? Aí eu fui e falei assim, olha, provavelmente a energia que estava no corpo astral dela foi drenada para o corpo físico. E com o passar do tempo, ela vai melhorar, tá bom? Então, a gente sempre orienta as pessoas a darem continuidade no tratamento de apometria com tratamentos energéticos, fluídicos, inclusive a gente indica fitoterapia, a gente indica o Ho'oponopono, a gente indica a oração do perdão, a gente indica reiki, jorei, okiomi, passe fluídico, passe energético, tratamento energético, radiestesia. A gente vai indicando tudo que a pessoa tiver ao alcance dela, certo? Para que essa pessoa venha a ter uma melhora mais significativa. O tratamento ainda está em andamento. O prazo de 21 dias é o tempo médio, onde os efeitos começam a surtir efeito, permitindo chegar ao corpo físico os benefícios do tratamento realizado. Pode ocorrer de forma instantânea, mas pode demorar até mais do que isso. Por isso,
é que nós sempre falamos que nós damos este alongamento no prazo, né? Vamos esticando o prazo para 60 dias, 90 dias. Por quê? Porque o prazo de 21 dias é para que comece a pessoa a sentir os efeitos daquele tratamento. Há casos que são instantâneos. Muitos casos em que a pessoa levanta da maca falando: nossa, acabou o problema. Mas a grande maioria há a necessidade de se passar um tempo até que a pessoa possa perceber que a energia ali está modificada, certo? É muito importante isso. O tratamento não foi completo ou é muito complexo. Há necessidade somente após decorrido o prazo de 21 dias, tá? Então, nada dessa história de fazer uma apometria por semana, viu? Tem um prazo mínimo de 21 dias, tá bom? Para que se faça o atendimento. Somente em casos extremos, de extrema necessidade, é que a gente marca de 21 em 21 dias. Geralmente a gente joga para no mínimo 2 meses, né? Muito raramente 45 dias, mas a média é de 2 meses a 3 meses, certo? Para abrir novamente a frequência e verificar outros fatores que não foram tratados. Existem casos em que a pessoa estacionou durante muitas vidas, persistindo no mesmo erro. Então, o tratamento pode não alcançar êxito em um único atendimento. Dependerá do merecimento da pessoa e também dependerá do merecimento do grupo, que não deve se vangloriar dos êxitos obtidos, tendo a todo instante a humildade e reconhecendo-se como um instrumento divino de Deus e da espiritualidade. Alguns tratamentos, pela experiência relatada por diversos grupos, podem levar meses ou até anos. Vamos pegar um atendimento que haja a necessidade de nós fazermos 4 atendimentos de 3 em 3 meses. Vai levar 1 ano, certo? Então, realmente, há tratamento que vai passar de ano. Tem tratamento que vai passar de ano. Mas a gente verifica que tem alguns fatores que devem ser levados em conta. Como, por exemplo, o merecimento da pessoa. Odair, como assim o merecimento da pessoa? Gente, o merecimento. Porque muitas vezes é recomendado para a pessoa fazer a tão desejada reforma íntima, mudando pensamentos, sentimentos, atos, palavras, e a pessoa não muda. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu quero mudança na minha vida, mas aí você vira e fala: você tem que mudar. Ele: eu não quero mudar não, eu quero continuar do jeitinho que eu sou. Acontece demais, gente, demais mesmo. Acontece de às vezes a gente falar para a pessoa: olha, para de frequentar boteco, porque boteco não tem uma energia legal. Tá cheio de espírito obsessor lá que tá fazendo de vocês canecos vivos. E a pessoa: mas o meu prazer é ir pro boteco. Então, livre-arbítrio, beleza. A gente dá alta, na boa, tá? Na boa. A gente às vezes recomenda a pessoa: olha, muda de companhias, você está andando com más companhias, essas companhias não estão te fazendo bem, são pessoas que não querem o seu bem. Mas são os únicos amigos que eu tenho. Beleza, tchau. Você tem que mudar o seu comportamento em relação a sexo. Mas eu gosto. Tudo bem. Então isso é muito, muito importante mesmo. Essa mudança, esse merecimento por parte do consulente. Eu às vezes cito alguns casos, como por exemplo o caso de uma moça que ela estava com uma inflamação numa glândula mamária do seio direito. E quando ela passou pelo atendimento, foi falado para ela que ela precisava se reconciliar com o pai. Ela falou abertamente: não quero, não vou me reconciliar com ele. Mas você precisa: não quero, não vou. Então, tchau. Pode ir. Se você não aceita perdoar, você está perdendo o seu tempo aqui.
Você tem que ter gratidão pelo seu pai. Por mais errado que ele tenha sido, ele foi o responsável por você estar aqui hoje encarnada, porque senão nem encarnada você estaria. Vai que você estivesse sendo preparada para exílio, como a grande maioria dos espíritos trevosos. Não, você teve a oportunidade de reencarnar e de se melhorar. Perdoa? Não, não perdoo. Tchau. Pode ir, você está de alta. Mas como é? De alta, pode ir. Vai com Deus. Só não reclama a hora que isso aí piorar e virar um câncer. Você está me jogando praga? Não, só estou passando para você o que pode vir a acontecer se você continuar ruminando o ódio pelo seu pai da forma que você rumina. Tá bom? Então, vida que segue, pode ir. 2 anos depois, essa pessoa voltou com câncer de mama. Infelizmente, ela voltou, buscou o grupo pedindo tratamento para câncer de mama. Tá? E foi orientado para ela. Perdoou seu pai? Não! Então, vida que segue. Araújo Jorge está te esperando. Pode ir. Ah, eu não vou perdoar. Então, nós estamos perdendo tempo aqui com você. Porque se você não quer mudar a sua energia, se você não quer fazer essa mudança, essa reforma íntima, desculpa. Seu pai te estuprou, seu pai te espancou, o que foi? Não, ele só largou da minha mãe. Ah, mas espera aí, ele largou da sua mãe, ótimo, beleza. Mas ele deixou de ser seu pai, ele te abandonou? Não, não, ele pagou pensão e tudo mais e tal. Mas eu queria ele junto com a gente. Resumindo, ela abraçou a dor da mãe. E ficou nesse processo de dor aí. Então, continua lá no processo de dor. Não quer mudar? Beleza, livre-arbítrio, tá certo? E já teve um caso também de um rapaz que ele tinha problemas no relacionamento dele e ele culpava uma dita pombagira, né? Sempre, tem uma pombagira me atrapalhando. E realmente, a hora que a gente abriu a frequência dele, realmente veio uma irmãzinha sofredora que estava colada nele, né? Sugando as energias sexuais dele. Beleza, a gente fez o tratamento, encaminhou ela, ótimo, mandou para o hospital, doutrinou, tudo perfeito. Ótimo. Passou uns 6 meses, ele voltou. A pombagira voltou. Mas como assim? A pombagira voltou? Voltou e está acabando com o meu casamento de novo. Aí a gente abriu a frequência dele e não teve manifestação nenhuma. Quando de repente uma médium virou e falou assim, olha, tem uma mulher de branco aqui, mas a energia dela não está ruim não. Posso deixar ela manifestar? Pode. Aí se manifestou. Era a antiga pombagira lá, ó, a antiga obsessora dele. Ela estava acompanhada por uma equipe espiritual. Ela falou assim, olha, eu tive a permissão de vir aqui para poder falar para vocês que não sou eu quem está obsediando ele. Estou aqui acompanhada pelos caravaneiros lá do hospital, estou muito bem lá no hospital, estou em tratamento ainda e para eu vir aqui e não me desequilibrar, foi preciso que a equipe espiritual aprisionasse lá fora toda a falange de espíritos que estavam acompanhando ele, porque senão a presença desses espíritos aqui iria me desequilibrar. Aí nós fomos e falamos, nossa, obrigado e tal. Ela falou assim, ele continua frequentando os mesmos lugares, continua indo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Ele não mudou. Aí, beleza, subiu. A hora que essa mulher subiu, gente, a equipe soltou a boiada que estava lá fora. Cada médium que estava na mesa incorporou uma irmã sofredora. Ele é nosso, ele faz o que a gente quer e ele ainda leva os amigos dele pra gente, ele distribui energia pra gente e tudo mais e tal. A gente virou para ele e falou, filhinho, você não tomou tento, não parou de frequentar casa de prostituição? Aí não dá não. Aí ele arrumou a desculpa mais esfarrapada do mundo. Não, porque eu sou comerciante, eu sou representante comercial e eu recebo aqui em Goiânia empresários de todo o Brasil. E esses empresários já chegam assim, me disseram que Goiânia é a capital da mulher bonita, leva a gente para conhecer mulher bonita. Aí a gente falou, e você leva eles num puteiro? Não, leva numa festinha, num barzinho, num chopp. Leva no shopping para eles verem mulheres bonitas. Agora você leva eles para verem mulheres de programa. Ah, mas eles gostam, é assim que eles querem.
filhinho, enquanto você estiver nesse mundinho aí, tem jeito não. Aí a gente só deu bye-bye para ele, nunca mais atendeu. Falou assim, olha, livre-arbítrio, enquanto você estiver nessa vibe aí, não tem como a gente te atender mais não, tá? E da próxima vez que você tiver carregado de obsessoras, sei lá, arruma um caminhão aí, bota elas dentro e começa a andar de caminhão pela cidade, porque aí você leva todo mundo com você e confortável dentro do caminhão, fica mais fácil, tá? Mas não procura a gente mais não, porque se você não vai fazer reforma íntima, se você não vai mudar seu comportamento, não adianta você vir procurar a gente, porque toda vez que a gente tirar 10, aí você volta com 20, a gente tira 20 e você volta com 30 e vai virando um círculo cada vez mais vicioso. Então, esquece. Tá bom? Então a gente gosta de citar esses exemplos para vocês, para que vocês vejam as situações que a gente enfrenta aqui, tá bom? E algo muito importante, com relação ao merecimento do grupo, porque muitas vezes o grupo acaba se vangloriando de todo o resultado que eles obtêm dentro dos tratamentos. Porque o nosso grupo conseguiu o tratamento top da galáxia. Então, isso vai trazendo vaidade para as pessoas. Muito comum isso. Inclusive, eu conheço um centro aqui em Goiânia, que eles já trabalharam com apometria anos atrás, e que hoje eles não aceitam, não admitem nem falar apometria lá dentro. De jeito nenhum. Porque eles falam que a apometria ela é perigosa porque ela exacerba a vaidade dos médiums, principalmente dos doutrinadores. Ficam muito vaidosos. Por quê? Porque os doutrinadores não conseguem se enxergar isso aqui, ó, como instrumentos divinos. Tanto que nós gostamos de falar lá na nossa oração de abertura, que nós possamos ser instrumentos cada vez melhores para sermos utilizados pela espiritualidade superior. Nós gostamos de nos referirmos ao grupo como bisturis nas mãos dos verdadeiros cirurgiões, que são os prepostos do Cristo. E a gente ainda gosta de citar um exemplo, por exemplo, o bisturi em cima de uma mesa, ele não opera ninguém, ele não resolve nada, mas nas mãos de um hábil cirurgião, ele promove verdadeiros milagres, ele promove curas, ele liberta. Então a gente fala, olha, nós somos bisturis nas mãos da espiritualidade superior. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é o doutrinador quem está resolvendo tudo, não é o captador que está resolvendo tudo, não é o dirigente da mesa que está resolvendo tudo. Nós somos coadjuvantes num tratamento em que a espiritualidade superior, que Deus, são os protagonistas. Nós somos apenas aqueles coadjuvantes, certinho? Aquele elenco de apoio. E a gente tem que ter essa consciência e não ficar deixando a vaidade, o orgulho, a arrogância tomarem conta da gente, porque senão aí a queda é feia. Por isso que a gente vê muito grupo de apometria se desfazendo, porque o ego das pessoas vai ficando cada vez mais exacerbado. Um exemplo disso foi num grupo de apometria que eu participei e que a dirigente, ela estava tão certa de que ela era a dona da verdade, que ela começou assim, a viajar na maionese mesmo, sabe? Ela mandava membro calar a boca quando o membro discordava dela, ela expulsou muita gente do grupo, tá? Tem um amigo meu que até hoje ele ri pra caramba, ele fala, eu fui expulso do grupo de apometria, ai, eu vou morrer. A gente brinca muito por causa disso, porque ele foi expulso, ela expulsou ele do grupo, tá? Porque ele discordou da opinião dela, e inclusive ela me mandou calar a boca uma vez que eu discordei dela, porque uma mãe pediu um atendimento para um filho adolescente de 13 anos e que estava viciado em drogas. Ela virou para essa mãe e falou que o filho tinha o livre-arbítrio dele, que a mãe não tinha permissão para interceder pelo filho. Eu falei, opa, para tudo. Tem sim.
ela é responsável por ele até os 17 anos. Quando ele inteirar 18, beleza, mas até os 17 ela é responsável por ele. Ele tem 13 anos. Se ele quiser abrir uma conta num banco, ele não pode. Se ele quiser votar, ele não pode. Se ele quiser tirar a carteira de habilitação, ele não pode. Ele não pode responder por si. Se ele cometer um ato infracional, quem vai lá na delegacia assinar por ele lá é a mãe que é responsável. Para com isso. Não pode, é livre-arbítrio dele, é karma dele, ela não pode interferir. Eu falei, se o filho for maior, eu concordo, ele é dono do próprio nariz. Mas se ele é menor, a mãe tem o direito de lutar por ele sim. Ela mandou calar a boca, gente, de tão arrogante que ela ficou, de tão prepotente que ela ficou. E eu, na época, estudando direito, era estudante de direito, né? Eu não aceitei aquilo de jeito nenhum. Eu joguei na cara dela um monte de exemplos. Eu falei assim, nem com 18 anos ele tem maioridade absoluta. A maioridade dele é relativa aos 18 anos. Para ele chegar aos 16 e ter a sua independência, pelo menos civil, o pai tem que autorizar. Para poder casar com menos de 18 anos, o pai tem que autorizar. Para com isso. O pai é responsável, a mãe é responsável. Ela bateu o pé, não aceitou. Para vocês verem o tanto que o negócio é perigoso. A pessoa começa a se achar a dona da verdade. Começa a achar que o que ela pensa, os conceitos dela são absolutos. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui, gente, quando se trata de espiritualidade, tudo é relativo. Inclusive, até para maiores, nós temos as exceções, em que um pai, uma mãe, um irmão, um filho pode pedir por outra pessoa. Nós temos os casos de exceção. E aí a pessoa vem falar que por um adolescente de 13 anos, a mãe não pode pedir, um adolescente viciado. E aí tem gente, maconha não é droga, maconha não vicia. Pois é, o menino estava viciado em maconha. Vicia? Sim, tá? O menino estava viciado, a mãe estava desesperada, então ela pediu o atendimento. E aí nós tivemos esse arranca-rabo lá. Eu só não saí do grupo, porque eu falei assim, é um teste de humildade para mim. Eu tô aqui para aprender. Então, vou engolir o choro e vou continuar aqui aprendendo. E continuei no grupo. Então, para vocês verem a situação, tanto que é delicado, tá? Então, nós temos que ter essa consciência de que nós somos instrumentos da espiritualidade. Que muitas vezes, enquanto nós estamos ali tratando uma personalidade da pessoa, a espiritualidade está do lado de lá tratando 10, 12 personalidades daquela pessoa. Quando nós estamos aqui tratando um obsessor, a espiritualidade está de lá fazendo o recolhimento de um bolsão de sofrimento. O trabalho deles é muito maior do que o nosso. E a gente aqui se achando o top da galáxia. A última Coca-Cola do deserto. A última bolachinha do pacote. A questão é que a gente não se lembra que a última bolachinha do pacote geralmente vem toda quebrada. Ou seja, a gente está cheio de defeitos. A gente está cheio de problemas, inclusive para resolver. E aí dá-lhe fazer a apometria da gente, né? Por isso o nosso grupo tem datas específicas onde nós fazemos tratamento de apometria para todos os membros do grupo. A gente fecha o seu humana, não atende consulente. Se chega algum consulente de última hora, a gente bota ele para passar na câmara, mas atendimento de apometria naquele dia é para os membros do seu humana. Porque o seu humana tem uma média grande de membros. A gente tem uma média de membros que estão vindo frequentemente, Cássia, em torno de 40 membros, não é? Trabalhadores trabalhando, vindo assiduamente. Em média 40, não é? Pois é, pensa, em média 40 médiums. Nós temos aí uns 60, mas tem aquela galerinha que some, tem aquela galerinha que dá um tempo, tem aquela galerinha que falta um trabalho, vem um trabalho e não vem outro, mas assiduamente a gente contando dentro da sala de trabalho, nós temos uma média de 40 trabalhadores. Porque
porque nós temos as equipes médicas, nós vamos pegar aí 2 equipes médicas com no mínimo 3, 4 pessoas, temos as 2 mesas que vão pegar muita gente também, e agora nós vamos formar uma terceira equipe específica para tratamentos à distância, para poder acelerar os tratamentos à distância, porque são muitos pedidos de gente de todo o mundo, tá? É gente dos Estados Unidos, é gente da França, é gente da Espanha pedindo tratamento para a gente, né? Daqui da América Latina, de vários países da América Latina, é da Argentina, é do Chile. Então a gente trata muita gente, tá? Até de Cuba. Então a gente tá aí, ó, chamando o BED. Então a gente vai formar uma terceira equipe específica para tratamentos à distância, tá ok? Vamos lá, continuando, gente. A própria pessoa escolheu pelo livre-arbítrio o problema. Já viram falar daquele remédio amargo? Então vocês vão ver agora o resultado do remédio amargo. A pessoa pode escolher ter aquele problema como um aprendizado, um lembrete dos seus erros do passado, que julga necessário ter um determinado problema ou situação como freio a impulsos negativos ou como uma autopunição. Em geral, o grupo terá essa confirmação pela própria pessoa desdobrada, sintonizada no médium. Mas isso pode ser trabalhado em algumas situações. E o grupo deve ser esforçado e estudioso para saber quando isso se aplica ou não. Geralmente, vem alguém para poder dar essa informação para a gente. Seja a própria pessoa desdobrada, seja uma personalidade da pessoa, seja um parente da pessoa desencarnado, seja um mentor da pessoa ou então um mentor do grupo. Como já aconteceu aqui várias vezes, de vir uma entidade mentora do grupo, que faz parte da egrégora espiritual da casa, se manifestar e falar, ó, esse caso aí foi uma questão de livre-arbítrio. Esse aí é um freio para poder conter essa pessoa. Esse aí é um caso de remédio amargo, em que a pessoa precisa desse remédio para ter aprendizado, para se melhorar, para lembrar dos seus erros do passado. Ou então o caso do freio, como eu disse, né? E eu gosto de sempre estar ilustrando os casos com relação a essa questão dos casos que a gente já tratou aqui na casa. Teve um rapaz que ele procurou o nosso grupo há alguns anos atrás e ele estava querendo um tratamento para esquizofrenia e transtorno bipolar. Por causa dessa esquizofrenia, desse transtorno bipolar, ele tinha mudanças muito abruptas de personalidade. Ficava violento, chegava a agredir a mãe, agredia os irmãos e tudo mais. Aí a gente foi fazer o tratamento dele. Nós fizemos o tratamento e fomos descobrindo personalidades muito agressivas dele. E fomos tratando essas personalidades agressivas. E ele foi realmente se acalmando com o passar do tempo. A mãe dele sempre relatava que ele estava se acalmando. Aí um dia a mãe dele foi e pediu para que nós pudéssemos tratar esse transtorno que ele tinha, essa esquizofrenia, para que ele pudesse parar de tomar remédio, porque quando ele tomava remédio, ele ficava meio fora da caixinha, sabe aquele eu não sei, sabe? Eu sei como que é esse exemplo, porque o meu sobrinho, quando ele teve uma crise esquizofrênica, ele precisou tomar esse tipo de remédio também, então ele ficava com aquele olho de sono, sabe, assim, com o olho assim, o tempo inteiro. Aí às vezes a gente pegava ele assim, ó. Aí eu, Felipe, acorda, aí ele, oi tio, ficava desse jeito, né? É super, assim, eu falo hoje rindo, mas foi uma fase bem triste para nós, viu, gente? Graças a Deus, está super bem hoje, está lá trabalhando, levando a vidinha dele. Mas, no caso dela, ela veio pedir, porque o meu filho, ele fica muito lesado quando ele toma os remédios. E aí eu queria que ele pudesse parar de tomar os remédios. Aí nós, então vamos fazer o tratamento para ele. E o bom é que ele vinha, sabe? E ele fala, não, eu quero e tal. Era legal isso aí, a mãe sempre trazia ele, né?
E aí nós fomos abrir a frequência dele. Quando nós abrimos a frequência dele, veio uma personalidade dele de nazista. Que ele foi nazista numa última encarnação, na sua última encarnação, e muito griladão. Sabe aquele cara estouradão que tudo resolvia na bala, tudo resolvia no braço, muito violento mesmo. Estilo aqueles vídeos que a gente vê dos nazistas que resolvia tudo no berro, e se não resolvesse no berro era na bala, só dava ordens gritando, mais ou menos assim. Aí nós fizemos o tratamento dessa personalidade, beleza, ótimo e tal. Quando a gente pediu permissão para que fosse resolvida a questão da esquizofrenia, para que ele pudesse parar de tomar remédio, aí veio um mentor dele, e o que é legal, esse mentor veio no aparelho mediúnico da mãe dele, que era médium, e ela estava presente assistindo, então ela acabou entrando em catarse, e essa mentora, ou mentor, acho que era um mentor, que veio no aparelho da mãe dele, falou, olha, esse problema dele é um freio para ele, o espírito dele é muito violento, e depois do desencarne da última encarnação, ele teria duas opções. A primeira, ser preparado para exílio, e a segunda, reencarnar. Mas para que ele reencarnasse, tivesse uma reencarnação mais tranquila, que ele viria com esse transtorno para que ele tivesse um freio naquele ímpeto violento que ele tinha. Então, esse processo pelo qual ele passa dele ter que tomar remédio para ficar chapado é um freio para ele. Por isso que quando ele para de tomar o remédio, ele fica agressivo com a mãe, com os irmãos. Simples assim. Aí nós, beleza. A hora que a mãe voltou da catarse, fulana, você lembra de tudo que aconteceu? Lembro. E aí? Difícil de aceitar, mas eu tenho que aceitar, principalmente porque veio em mim. Se tivesse vindo em outra pessoa, podia até discutir, mas veio na minha mediunidade. Tanto que essa mãe hoje é dirigente de uma casa espírita aí, né? Tá trabalhando, tá lá. Então, veio essa orientação. Não resolve essa questão, porque senão ele vai ficar violento. Se ele parar de tomar remédio, o espírito violento, agressivo dele vai se manifestar. E isso é inato dele. Não é só a personalidade do nazista que foi tratada. Vocês podem observar que todas as personalidades dele que se manifestaram foram nervosas, violentas, agressivas. Então, é parte do espírito dele que insiste em ser rebelde, insiste em ser violento. Eu falei, caraca, que interessante, né? Então tem vários exemplos que acontecem a respeito disso aí, de situações que acontecem nesse padrão aí, tá ok? Mediunidade reprimida. Gente, a grande maioria das pessoas que buscam o nosso grupo tem mediunidade reprimida. Às vezes a pessoa passa lá com o doutor, a hora que o doutor lê a ficha, já vira e fala, mediunidade reprimida. Já chega na pessoa assim, filho, quantas vezes já falaram para você trabalhar sua mediunidade? Ih, doutor, muitas vezes. Muito comum. Olha só, quem tem mediunidade pode ter sensível melhora após o tratamento, mas por não desenvolver ou trabalhar a mediunidade, pode fatalmente ter o retorno dos sintomas ligado a isso, conforme visto no curso básico de apometria. Nós estudamos lá na apometria sobre a mediunidade. Lembra quando a gente falou dos caminhos da pessoa quando ela tem mediunidade? Que o primeiro caminho, que é o caminho top da galáxia, que é aquele caminho em que ela vai se dedicar a ajudar o próximo, a desenvolver a mediunidade, a praticar a caridade, a servir a espiritualidade? Sim. O segundo passo é aquele em que ela se dedica, mas nem tanto, com restrições, sabe? Ah, eu tenho outros projetos, eu não posso me dedicar a um trabalho espiritual assim, de cara, muito profundo, não. Eu posso me dedicar assim de forma mais tranquila, sendo que a mediunidade dele está ali no 12, né? Tem aquele
que se nega a desenvolver a mediunidade. É esse caso aqui. Aquele que se nega, não, eu quero viver minha vida, eu quero ser rico, eu quero estudar, eu quero ir para o exterior, eu quero ser astronauta da NASA, eu quero viver minha vida, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu não quero mexer com mediunidade. Tem esse terceiro caso também. E tem o quarto caso, que é o pior ainda, que usa a mediunidade para fazer coisa errada. Quase que eu solto um palavrão. Para fazer coisa errada. Usa a mediunidade para poder magiar os outros. Usa a mediunidade para fazer trabalhos pagos. Usa a mediunidade para fazer magia negra, seja ela mental ou fisicamente mesmo. Porque eu conheço muita gente que vai lá no pé da santa, firma a velhinha no pé da santa e fala: santinha de Deus, arrebenta com a vida daquela pessoa. Vocês acham que é a santinha que ouviu, né? Foi não, foi um trevoso que está ligado a ele. Ou até mesmo a energia mental dele, vamos dizer assim, impulsionada pela energia da queima da vela, a energia ígnea, e aí vai lá e arrebenta com a pessoa mesmo, tá? Então isso é muito, muito, muito perigoso mesmo, tá? Então existem esses 4 caminhos aí. Nós estamos falando do terceiro caminho. É aquela pessoa que vira e fala: não quero desenvolver a apometria, eu tenho outros objetivos na vida. Eu tenho que estudar, eu tenho que constituir família, eu tenho que ser rico, eu tenho que prestar concurso, eu tenho que ser o cara. Exemplo, Moá. Eu virava e falava o seguinte: quem nasceu para ser ruela não chega a parafuso. E eu não nasci para ser ruela. Eu vou ser rico. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou trabalhar e ser muito rico. Eu vou ter casas de aluguel, eu vou ter fazendas, eu vou ter casa na praia, eu vou ter iate, eu vou ter carrão e tudo mais e tal. Então, toda vez, desde lá dos 10 anos de idade, quando alguém falava para mim em dom, que foi a primeira vez que falaram para mim que eu tinha um dom, eu tinha 10 anos. Depois aos 14 isso se repetiu, aos 16 isso se repetiu, aos 17 isso se repetiu, aos 22 isso se repetiu, sempre aconteceu. E eu falava: não, eu quero construir a minha vida primeiro, quero ser rico. Eu vou estudar, passar num concurso para delegado de polícia federal, para juiz federal, para isso, para aquilo e patati patatá. Meu sonho desde os 14 anos era fazer direito, né? E prestar concurso, né? Esse era o meu objetivo. Então, aos 26 anos, o Odair teve um choque, um 220, assim, ó, daqueles bem full mesmo. Minha pressão arterial foi a 24/14 e o Odair quase que passa para o lado de lá, né? E aí eu fui numa casa de Umbanda, cheguei lá nessa casa de Umbanda, fui passar por um atendimento com a vovó Maria Conga. E a vovó Maria Conga, primeiro eu passei com a vovó Catarina, na verdade. E aí, inclusive, foi ela quem me chamou para trabalhar no grupo. Mas depois eu passei com a vovó Maria Conga. Aí a vovó Maria Conga foi e falou, eu cheguei, pedi a bênção para ela, porque eu via todo mundo pedindo a bênção, eu falei, então eu vou pedir a bênção. Primeira vez que eu estava indo consultar num centro de Umbanda. E aí ela foi e me perguntou, meu filho, o que você veio buscar? Eu falei, eu vim buscar respostas. Ela, então faz as perguntas. Aí eu fiz as perguntas e ela bateu em cima, em cada uma das respostas. Olha, o problema de saúde que você tem é pressão alta. Essa pressão alta sua é porque você tem dom de cura. Esse dom de cura causa um excesso de energia no seu quarto chakra. Ela nem falou chakra cardíaco, ela falou no seu quarto chakra. Energia essa que deveria ser passada para os seus chakras das mãos para que você transmitisse a cura através das mãos, impondo as mãos para as pessoas. E você não está fazendo isso. Então essa energia está se acumulando no seu chakra cardíaco e está fazendo
o seu coração bater mais rápido, a sua pressão arterial acelerar, e é por isso que se você não se dedicar ao trabalho mediúnico, bye bye, Odair, você vai desencarnar. Eu falei, quando é que eu começo? Desse jeito, sabe? Quando é que eu começo? Porque eu quero morrer, não. Aí ela foi e falou assim, olha, mesmo? Nossa, que legal, porque a grande maioria das pessoas pede para fechar quando a gente fala que tem mediunidade. Agora você está falando que quer trabalhar? Quero, porque eu não quero morrer, não. Aí ela foi e falou assim, olha, só que tem uma questão. Você já tem dano físico, então você vai precisar ter que tomar remédio, sim. Você não pode parar de tomar remédio, porque já houve dano físico. Você vem empurrando com a barriga há muitos anos. Olha só, dos 10 aos 26 anos, né? 16 anos empurrando com a barriga. Aí eu fui e falei, não, então tá bom, tem que tomar remédio. Sim, porque o seu coração agora acelera e a sua pressão sobe. E realmente, hoje eu tomo remédio para pressão e para conter a taquicardia, para que o meu coração não acelere, né? E também conter o processo de inchaço do meu coração, de crescimento do meu coração, né? Meu coração ele é meio grandão, assim. Então, por causa desse excesso de energia, né? Então, eu tive que fazer isso. Por isso que eu estou falando para vocês. A gente conhece o exemplo aqui, vivo, Odair, né? E isso acontece demais com a grande maioria das pessoas. Hoje, uma amiga minha entrou em contato comigo, lá do Mato Grosso, e ela falou para mim do caso de uma amiga que está com fibromialgia. Ah, ela tem fibromialgia há tantos anos e não sei o que, papapá, e toma remédio e não resolve, e faz tratamento e não resolve. Era num braço, agora é nos dois, e patati patatá, e os médicos não sabem o que fazer com ela e ela só vai piorando. Sabe o que eu mandei para ela? Bem, o caso é fibromialgia? Bom, para resolver, ela tem que tomar vergonha na cara. Coloquei isso, gente. Ela tem que tomar vergonha na cara e desenvolver a mediunidade dela. Pois é, mas ela tem dificuldade e tal. Eu falei, pois é, então ela precisa desenvolver a mediunidade dela, porque hoje nós já sabemos que fibromialgia, artrite, artrose, esses trecos aí, é tudo acúmulo de energia. É mediunidade não trabalhada. A pessoa precisa trabalhar a mediunidade para pôr essa energia para fora, porque senão essa energia vai ficando aqui dentro e vai moendo a pessoa por dentro, certo? Um exemplo disso, gosto de falar igual eu falo, eu belisco aqui, ó. Meu caso, eu tinha um problema sério de garganta. Dos 12 meses do ano, eu passava 10 meses com a garganta inflamada. Era o tempo inteiro com a garganta inflamada. E a minha garganta vivia soltando aquelas bolotinhas amarelinhas, que as pessoas falam que é pus, bem fedida, sabe? Aquela bolinha fedida. Pois é. Um dia eu conversando com um dirigente de um centro espírita, ele só virou para mim e falou assim, não, filho, isso aí é ectoplasmia. É acúmulo de ectoplasma no seu sangue. Como o seu sangue passa pela sua garganta e as amígdalas são uma espécie de filtro do seu sangue, esse ectoplasma para na garganta e ele vai se condensando até adensar e se calcificar naquelas bolinhas. É só isso. Então, bota ectoplasma para fora. E a partir daí eu resolvi virar uma bomba de ectoplasma. Dou ectoplasma para dar e vender, assim, se eu pudesse, eu montava um depósito de ectoplasma. Eu ia fazer assim, em vez de estocar vento, eu ia estocar ectoplasma. Com certeza, se eu pudesse, eu ia estocar ectoplasma. Inclusive, eu já trabalhei num centro onde a espiritualidade mostrou pra gente um dia que eles tinham um depósito de ectoplasma, que esse ectoplasma era recolhido durante a sessão pública e guardado em cilindros verdes enormes, assim, com 2 metros de altura cada cilindro, que esses cilindros, o ectoplasma era guardado nesses cilindros para que fosse utilizado nos trabalhos de cura da casa que eram realizados às terças-feiras. Falei, que bacana isso! Nossa, que top, né? Então, hoje eu faço o seguinte, dá-lhe ectoplasma. Então,
espírito precisou ser reconstituído. Ectoplasma do Odair. Tratamento médico lá na sala de cirurgia. Ectoplasma do Odair. Médium passando mal, precisando revitalizar. Ectoplasma do Odair. Sou uma bomba de ectoplasma. E dou esse ectoplasma à torta e à direita. Aí o que acontece? Muitas vezes a minha garganta dá uma arranhadinha, mas não chega a infeccionar, inflamar, soltar pus, essas coisas todas, né? Porque antes era super complicado. Muitas vezes eu chegava a ser internado, já teve vez de eu passar 15 dias internado só por causa de um problema de garganta e chegar ao ponto de eu ter que ser transferido de um hospital para o outro. Eu estava internado no Hospital São Patrício, lá em Séries. Chegou num ponto em que o médico virou e falou assim, olha, a gente não está dando conta do caso desse menino. Aí chamou um médico especialista que era do Hospital Bom Jesus. O médico chegou lá, olhou o meu caso, isso aqui não dá para tratar aqui não. Vamos lá para o Bom Jesus. Me botaram na ambulância e me levaram para o Hospital Bom Jesus para eu continuar o tratamento no Hospital Bom Jesus. Para vocês verem a situação. Gente, minha garganta ficava num estado tão crítico que eu não conseguia me alimentar. Para eu conseguir me alimentar, minha mãe tinha que colocar leite na minha boca com uma colher, que eu ficava numa posição assim, ó, com a boca aberta, e ela meio que despejava o leite garganta abaixo para que eu pudesse ingerir alguma coisa. Eu não conseguia me alimentar, o tanto que o negócio ficava sério. Então, eu sei o que é isso. Por isso, eu falo muito para as pessoas. Trata essa mediunidade, vai desenvolver essa mediunidade, vai colocar essa mediunidade em serviço, que você vai ver que a grande maioria dos seus problemas serão resolvidos. E eu sou a prova viva de que isso funciona, gente. Ah, o Odair então está falando que ele é o cara mais sadio do planeta? Quem dera, eu sou cheio de imbira. Mas eu brinco muito, eu falo assim com o pessoal aqui do grupo, né? Médium não pode ficar 100%, médium não pode sarar, porque se o médium sara, ele abandona o trabalho espiritual e vai para a praia. E isso é muito comum a gente ver, viu? Médium que vem, faz o tratamento na casa, trabalha na casa e tudo mais, geralmente chega aqui todo pitibado, né? Chega aqui só o pó da paçoca, aí ele vai começar a fazer o tratamento, aí melhora, aí começa a frequentar a casa e vai melhorando e passa pelo atendimento e vai melhorando, a entidade trata aqui, um doutor trata ali, recebe um ectoplasma, recebe uma energia, recebe uma vibração, vai ficando bem. A hora que ele fica bom, tchau, bye bye. E aí a gente vira e fala, é igual eu falei para uma ontem, eu só observo, eu não corro atrás de médium, eu falo muito para as pessoas, eu não tenho apego a médium, não, vai com Deus, livre-arbítrio, e eu fico só observando. Aí, de repente, a pessoa entra em contato comigo. Odair, eu podia conversar com você? Claro, ótimo. Odair, eu queria te pedir permissão para eu voltar para o grupo. Uai, filha, quer voltar? Quero voltar para o grupo. Ah, que bom, o que está rolando aí? Não, é porque aconteceu isso. Certinho, beleza. Mas o negócio é o seguinte, agora você vai ter que passar por um tratamento. Você não vai chegar na casa, opa, eu sou o médium top da galáxia. Negativo. Você vai passar por um tratamento. Depois desse tratamento, quando você estiver equilibradinha, aí você volta para a linha de trabalhadores. Ok? Combinado? Combinado. Ótimo. Então, vida que segue. E assim as pessoas vão e vêm do nosso trabalho. Certo? E, inclusive, outro dia me perguntaram, né? Odair, nossa, mas acontece um rodízio muito grande de médiuns. É médium chegando, é médium saindo. Eu falei, exatamente. É aquele que chega todo pitibado, aquele médium que chega só o pó da paçoca, aí ele faz tratamento, depois do tratamento ele entra para a corrente, trabalha na corrente, a hora que ele fica bacaninha, ele corre para a praia. Essa que eu citei foi para a África. E depois que foi para a África, passou um tempão sumida e agora veio pedir para voltar. Para vocês entenderem como é que é a coisa, tá? Então,
A gente sabe como que é a coisa, gente. Se você pediu para vir médium para que você pudesse quitar, compensar o seu karma, a sua dívida lá do passado, pelo amor e não pela dor, aí você chega aqui e não cumpre a sua missão, vai chupar a manga pela dor. Vai sim. Ah, é a espiritualidade se vingando? Não. É a energia que você mesmo plantou. Lembra das palavras de Jesus? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você plantou lá no passado, agora está colhendo. E se você não quer colher de uma forma leve, que é através do trabalho do amor, da dedicação, da caridade, beleza, vai colher pela dor. E dá-lhe dor, né? Porque fibromialgia dói. Então eu sei, gente, o que é, viu? Então, a gente tem que ter consciência, sim, sempre, tá ok? Vamos lá. A pessoa não modificou o seu modo de agir. A pessoa continua tendo uma vida desregrada, atraindo novamente as situações que foram trabalhadas. Coisa mais comum do mundo, né? Olha, você não pode mais ficar vendo vídeo pornô. E a pessoa insiste em continuar vendo vídeo pornô. Já teve um caso de um rapaz que nós fomos fazer o tratamento dele e veio o mentor dele no aparelho mediúnico do irmão dele e falou: não adianta vocês limparem a casa dele. Toda vez que vocês vão lá e tiram 10 espíritos, quando a gente volta tem 20, tem 30, tem 50, porque ele passa o tempo inteiro assistindo vídeos pornôs. E eu, uau, essa eu não sabia. E o irmão, nem eu. Falei, pois é, para vocês verem, né? E aí o que acontecia? A gente foi conversar com o rapaz e realmente ele tinha uma cabeça completamente desequilibrada. Ele chegou ao desatino de falar o seguinte: ele tinha em torno de 40 anos e ele falava que menina de 23 acima para ele era velha. Que ele gostava de menininha e que ele curtia sim vídeo pornô, ele curtia site pornô, ele passava o tempo inteiro em site de encontros, ele passava o tempo inteiro se comunicando com mulheres do mundo inteiro e mentindo e dando uma de que era empresário, de que era rico, que era isso, que era aquilo. Ah, então tá bom, deixa ele viver no mundinho dele, bye bye, deixa ele lá no mundinho dele. E gente, eu conheço esse cara até hoje. A vida dele não tá legal, não. Não mesmo. Mas, livre-arbítrio, né? Casos novos a serem estudados. Há casos em que pode ser necessário um estudo bastante aprofundado para que seja resolvido. São os novos desafios que nos impulsionam a desenvolver novas técnicas e novos procedimentos. Realmente, gente, as coisas vão seguindo, vão acontecendo no nosso grupo, os novos casos, e eles vão trazendo cada vez mais aprendizado para a gente. Por exemplo, quando começaram a se manifestar no nosso grupo as questões de órgãos da pessoa que se manifestavam e revelavam que aquela pessoa de repente tinha algum tipo de comportamento errôneo. Um rapaz que veio buscar o nosso grupo para um tratamento de depressão e de repente o pulmão dele falou com a gente através da captação de um médium e falou: fala para ele parar de fumar, eu não estou aguentando mais, eu vou morrer, eu vou ter câncer. E a gente virou e depois, né, a hora que ele voltou para a mesa: escuta, você fuma? Ele: só 2 carteiras por dia. A gente, seu pulmão está pedindo arrego. Como assim? Então, essa foi uma novidade para a gente, tá? Outra novidade que veio quando começaram a se manifestar formas pensamento da pessoa, porque antes a gente via manifestar personalidade, subpersonalidade, obsessores, corpos espirituais da pessoa, vinha o corpo astral da pessoa, se encaixava no médium, vinha o corpo mental da pessoa, se encaixava no médium, vinha o duplo etérico da pessoa, se encaixava no médium. Perfeito! Mas de repente uma forma pensamento criada pelo pensamento daquela pessoa se manifestar no médium, novidade pra gente.
E, inclusive, qual foi a descoberta que nós tivemos? Que forma pensamento você não precisa encaminhar para um hospital. Forma pensamento, como ela é energia condensada pelo pensamento da pessoa, basta você desintegrá-la e reacoplar essa energia ao fluido cósmico universal. Resolvido o problema. Mais uma técnica que a gente aprendeu. E isso foi super bacana. Outra questão que nos assustou muito quando começou a se manifestar no nosso grupo, a presença de extraterrestres no campo energético das pessoas. De repente aquela pessoa estava chipada, porque chip a gente já conhecia, lá desde 2001 eu já estudava sobre chip, lá no Sobre o Signo de Aquário do Roger Bottini Paranhos, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre chip. Depois eu descobri que esse chip ele já tinha sido citado pelo André Luiz, mas a casinha aqui que não funcionou, tá? E, inclusive hoje eu recebi um texto super bacana do meu amigo, tá? De um amigo nosso, que ele mostra um texto do livro Os Mensageiros, do André Luiz, que fala sobre personalidade. Olha que bacana! André Luiz, lá na década de 50, falando sobre personalidade, sobre personalidades de vidas passadas influenciando o nosso psiquismo hoje. E eu, caraca, eu li Os Mensageiros, mas não ficou registrado isso aí. Para mim, ele falava só de outras coisas. Mas aí, realmente, eu fui falar, não, mas peraí, ele falava de chakra e a gente não caiu a ficha, né? Que ele falava de centros de força, mas a gente não entendia isso como chakras, né? Porque ele não falava sânscrito, tá? Então, ele falava que era centro de força. Mas em sânscrito, chakra é o centro de força em forma de uma roda. Chakra significa roda em sânscrito. Aí faz sentido isso. Então veio essa informação, né, sobre chips. Chips cada vez menores. Os famosos nanochips. A ponto de existirem nanochips que fazem um trabalho de replicação. Eles são autorreplicantes, eles vão se multiplicando pelo organismo da pessoa. Aí, mais uma situação que para tratar esse monte de chip espalhado pelo corpo da pessoa, veio mais uma técnica para a gente, o PEM, o pulso eletromagnético. Em vez da gente arrancar chip por chip, dava um PEM e todos eles eram retirados dos corpos espirituais da pessoa. Aí, mais uma técnica. E durante esses trabalhos com a técnica do nanochip, a gente descobre a presença de extraterrestres no campo energético da pessoa. Ou seja, aquela pessoa tinha no seu campo energético extraterrestres que estavam ali presentes para obsediá-la, estavam ali presentes para abduzi-la, tanto fisicamente quanto em desdobramento. E também extraterrestres que tinham conexão com essa pessoa por contratos. E, inclusive, nós descobrimos a possibilidade de contratos positivados, de pessoas que faziam contratos com extraterrestres confederados, cientistas, que essa pessoa se voluntariava para o fornecimento de material genético para o processo de formação da nova raça humana. O projeto Nova Raça Humana, tão falado pela Mônica de Medeiros. Então essas pessoas eram abduzidas inicialmente, mas depois de feito um acordo, aí elas passavam a ser contatadas, porque abduzido vai contra a vontade, tá? Vai à força. Mas o contatado não, a hora que o ET chega, ele desdobra, fala, oi gente, vamos para a nave e vai. Contatado é assim, certo? E aí nós descobrimos que existia essa possibilidade, que tem muita gente aqui que é contatado e que é levado para as naves para fazer estudos com o material genético. Aí colhe DNA, colhe esperma, colhe óvulos e acontece um monte de coisas.
Mais uma novidade. De repente a gente descobre que esses extraterrestres estavam colocando no útero de mulheres humanas híbridos desses seres que estavam sendo preparados para a nova raça humana. E por isso acontecia aborto espontâneo, por isso acontecia gravidez psicológica, de um médico colocar o estetoscópio e ouvir o coraçãozinho do bebê, a hora que ia lá e fazia uma ultrassom, não tinha, era mais ou menos assim, e a gente foi se atualizando com tudo isso. Aí de repente a gente descobre a respeito das linhas temporais paralelas, a gente descobre a respeito das dimensões paralelas, e que existiam fractais nossos nessas dimensões, fractais nossos existindo em outros planetas, fractais monádicos, fractais de alma nossos vivendo em outros planetas. A gente descobre a existência de um corpo criogênico além terra. A gente descobre a presença do nosso eu superior. E a coisa vai crescendo, 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 crescendo. E o nosso grupo vai crescendo junto, né, gente? Com tanta informação. E a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso aí. Como, por exemplo, a gente descobrir a respeito de linhas temporais paralelas, que é aquela situação que eu sempre cito para vocês, né? Que o futuro é um leque de opções. E que você está aqui no ponto presente e que o seu futuro vai depender da decisão que você toma aqui no presente. Dependendo da decisão, você vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Um leque de opções, certo? Se você decide fumar, ótimo, você vem para esse futuro aqui onde você vai ter um câncer. Se você decide beber, você vem para esse futuro onde você vai ter uma cirrose. Mas se você decide ter uma vida saudável, você vai vir para cá onde você vai ter uma vida muito longa e com muita saúde. E eu, uau! E aí a gente vai aprendendo com o passar do tempo, com os tratamentos. E aí descobrimos linhas temporais paralelas, que nós podemos mudar as linhas temporais, dependendo da nossa decisão aqui no presente, de mudar um futuro de morte lá no futuro. Por exemplo, no momento em que eu decido me envolver com drogas, isso vai gerar um vício, que vai gerar uma consequência que lá no futuro um traficante pode me matar, ou que para eu manter o vício, eu me viro um traficante e sou morto pela polícia. E eu tomo a decisão de não usar drogas. Ótimo, mudei o meu futuro, mudei a linha temporal, simples assim. E aí a gente descobre que entre as linhas temporais existem pontos intermediários, que a gente fala que são entrelinhas temporais e que pode muitas vezes fractais ou fragmentos de consciências nossos estarem perdidos nesse espaço entre as dimensões. Eu gosto muito de citar aquele filme Interestelar, que acontece isso lá no filme. Eu sempre recomendo para as pessoas, assista esse filme que você vai entender tudo isso que eu estou falando, sobre linha temporal, sobre dimensões, sobre buraco de minhoca, sobre o tempo ser linear aqui na Terra e ser espiralado em outros planetas, ser elíptico no universo. Tudo isso, aquele filme fala de uma forma muito legal. Então, sempre recomendo para as pessoas assistirem ele, tá? Então, a gente vai passando essas informações que são novidades que vão chegando. Tem quanto tempo aí, minha vida, de gravação? 1h30 minutos. Ótimo, então dá tempo para a gente continuar. Vamos lá. Então, a gente vai descobrindo esses novos recursos, esses novos casos que vão acontecendo, sabe? E vai abrindo um leque de opções fantástico. Como, por exemplo, um dia que a gente abriu a frequência de uma menina e descobriu que ela era um fractal de um Elohim. E que esse Elohim era um semeador de vida nos mundos. E que esse Elohim tinha um poder de criar vida a partir da sua própria energia. E eu, caraca,
E aí dá-lhe estudar a grande fraternidade branca, né? Para poder entender mais ou menos como é que funciona esse negócio de Elohim aí, né? Então, vão vindo as novas informações e a gente vai se adaptando e vai estudando e vai trazendo informação e vai estudando linha temporal e vai estudando arcanjo, vai estudando Elohim e vai estudando comandos estelares, por exemplo, para que nós pudéssemos acessar esses espaços entre linhas entre linhas temporais, a gente vai e faz a conexão com o comando temporal, que é como se fosse uma polícia do tempo, certo? Que é comandada pelo arcanjo Metatron, o Senhor dos dias, o ancião de dias, o guardião dos dias, ou seja, o dono do tempo. E o arcanjo Metatron, ele abre portais temporais, estilo Doutor Estranho mesmo, tá? Ele literalmente abre portais temporais e a gente passa de um tempo para o outro e consegue acessar aquele problema, buscar aquele fractal que está lá perdido na linha temporal e traz ele para cá. Então, é informação demais que vai chegando para a gente e a gente vai se atualizando, tá ok? Vamos lá. Casos em que o mal já se instalou completamente no corpo físico. Há casos em que a doença já se encontra em fase adiantada no corpo físico. Como sabemos, os tratamentos médicos devem continuar. Nós nunca viramos para um consulente e falamos, abandone o tratamento médico. Nunca. A gente sempre fala, se você quer fazer um complemento espiritual, perfeito. Mas você vai continuar com o tratamento médico, você vai continuar tomando seus remédios. Só o seu médico pode retirar os seus remédios, só o seu psiquiatra pode retirar seus remédios. Ah, é porque eu tenho uma cirurgia marcada. Faz, tá? A gente vai cuidar do corpo astral aqui, beleza. Mas o físico tá petecado, o problema lá na vesícula tá sério, o rim já foi, paciência, cirurgia, bisturi, faca, mas a gente vai cuidar da parte astral. Combinado? Combinado. Então a gente nunca fala para um consulente que ele não deve continuar o tratamento médico, certo? Ah, uma pessoa chega com câncer, continua a químio, continua a rádio, continua fazendo os tratamentos direitinho, não abandona. E muitas vezes a pessoa chega com a doença completamente já adiantada, chega num estado de câncer terminal, por exemplo, né? Um estado de metástase muito avançada, aí a gente fica, o que fazer? Tratamento para dar qualidade de vida para aquela pessoa, para dar melhora para aquela pessoa, na qualidade de vida daquela pessoa. Porque muitas vezes ela pode até ter que passar pelo desencarne, beleza, mas com qualidade de vida, sem sofrer tanto. E isso acontece demais de a pessoa passar pelo atendimento com a gente aqui, a gente perceber que ela vai desencarnar. Claro que a gente nunca chega no parente e fala, seu pai vai desencarnar de jeito nenhum, seu marido vai morrer de jeito nenhum. A gente sempre fala, olha, vamos colocar nas mãos da espiritualidade, vamos pedir a Deus para que seja feito o melhor para ele e o melhor para todo mundo. Sabe, a gente sempre fala assim, vamos orar, vamos vibrar para que ele fique bem, para que ele não sofra tanto, para que Deus cuide do caso dele, sabe? É mais ou menos assim. Aí quando a pessoa desencarna, geralmente a pessoa chega na gente, né, e fala assim, vocês me avisaram, de uma forma bem sutil, mas me avisaram. Igual, por exemplo, um amigo nosso, que a filhinha dele estava com câncer, né? Ela estava com leucemia, e quando a gente foi fazer o tratamento dela, apontou desencarne. Claro que a gente não chegou no pai e falou, sua filha vai desencarnar, a Maria Eduarda vai desencarnar. Não, a gente chegou nele e falou, olha, vamos orar, pedir a Deus, vamos continuar com fé, vamos continuar com o tratamento dela, vamos dar qualidade de vida para ela, vamos cuidar dela e tudo mais e tal, e patati patatá. Beleza. Quando a menina desencarnou, certo? Eu fui no velório dela. A hora que eu cheguei no velório, o pai olhou em mim e veio correndo para me abraçar. Saiu de perto do caixão e veio correndo para me abraçar. Aí eu fui, abracei ele, chorando, e falei, cara, eu não podia te contar. Como que eu ia falar para um pai que a filha dele de 4 anos ia morrer? Não podia falar isso para você.
Ele virou para mim e falou assim, Odair, eu vi nos seus olhos que a minha filha ia morrer. A sua boca falou para eu ter esperança, mas os seus olhos me contaram que ela ia morrer. Então eu estava preparado. E eu quero te agradecer demais por ter me preparado. Eu estava preparado. Então, para vocês verem como que é a coisa, né? Então, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E há casos em que a gente pode ajudar, sim, o consulente a ter uma melhor qualidade de vida nos seus últimos dias. Teve uma senhorinha que a filha dela buscou a gente, que essa senhorinha estava com Alzheimer num estado avançado. Essa senhorinha já não andava, essa senhorinha já não falava, essa senhorinha já não comia sozinha, estava na maior dificuldade do mundo. Aí a filha trouxe ela, trazia na cadeira de rodas para poder receber o tratamento com a gente aqui. Gente, vocês não fazem ideia da felicidade nossa quando essa senhorinha chegou no nosso grupo andando, apoiada, mas andando, sem cadeira de rodas. E a filha falando, Odair, eu estou muito feliz, minha mãe voltou a conversar, minha mãe agora dá conta de comer, sozinha, não precisa da gente ficar pondo comida na boca dela, ela começou a se lembrar de algumas coisas, ela se lembra de mim, ela se lembra de nomes, ela pergunta pelos outros filhos, ela está fazendo fisioterapia, voltou a andar, estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Aí um dia a velhinha teve um AVC, internou, pegou o Covid e desencarnou na UTI. Rapidão! A filha chegou em mim e falou assim, Odair, eu agradeço demais ao Ser Humana porque vocês deram qualidade de vida para os últimos dias da minha mãe. O processo da minha mãe foi muito rápido, o processo de desencarne. Ela teve o AVC, a gente levou para o hospital, no hospital, na UTI, ela pegou Covid, o estado dela se agravou e ela desencarnou. Simples assim. E como a gente já estava se preparando há muito tempo por causa do Alzheimer, a gente sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia desencarnar, então a gente ficou muito feliz com a melhora dela. E foi graças ao tratamento que ela recebeu aqui no Ser Humano. Então tenho uma eterna gratidão pelo grupo. Então, é muito comum isso acontecer. A pessoa procura a gente com a doença já instalada. Olha, filho, tem jeito não, você vai ter que entrar na faca. Não tem jeito não, vai ter que operar. Ó, vai ter que tomar remédio. Ó, vai ter que fazer um tratamento mais longo. Vai ter que fazer quimioterapia. Vai ter que tratar desse câncer. E muitas vezes até a gente consegue vislumbrar o desencarne da pessoa. E a pessoa desencarna. Igual já aconteceu de uma moça que ela pediu um tratamento para a mãe que estava com câncer avançado, que já começou no fígado, já estava no intestino, no pâncreas, no baço, tinha se espalhado por todo o abdômen dela. Aí ela pediu tratamento para a mãe. Quando a gente vislumbrou, eu falei para a Cássia, Cássia, é desencarne, mas não fala para a filha. Ótimo. Então não vou falar, mesmo procedimento. Falamos tudo direitinho, ó, muita fé, muita esperança, vamos entregar para Deus, para que seja o melhor para ela, que Deus guie para o que for melhor, para que ela possa descansar, para que ela não possa ficar sofrendo. 3 dias depois, a senhora desencarnou. A filha entrou em contato com a gente agradecendo. Falou assim, não, minha mãe desencarnou bem. Então, a gente fica muito feliz quando o resultado é assim. É triste? É. Mas, pelo menos, a gente pôde ajudar no que estava ao nosso alcance. Uma observação importante. Mesmo que uma situação específica possa não ter uma solução definitiva, por diversos casos relatados, observa-se a melhora do paciente, é o que nós estamos falando. Lembrando que a vida é uma continuidade. Se na atual reencarnação o problema não se resolveu, pode facilitar para que ele não permaneça no corpo astral e acompanhe a pessoa após a transição. Daí também a importância da reforma íntima. A gente sempre está falando da reforma íntima, mas a gente também trata os corpos astrais do consulente para que ele, ao desencarnar, não sofra tanto as consequências daquela doença, daquela situação que aconteceu.
Então, quando esse consulente busca a gente com uma solução, com uma situação que não tem uma solução definitiva, essa pessoa, por exemplo, está num estado avançado de câncer, um problema sério de saúde, assim, muito grave, já teve um AVC e está lá na UTI, a gente trata, sim, para que essa pessoa possa ter um desencarne mais tranquilo possível e para que ela não leve essa lesão para o corpo astral, que vai ficar agindo no plano espiritual, e muito menos que isso seja repassado para a próxima encarnação. Que essa situação seja levada para a próxima encarnação. Então, é importante sim a gente fazer o tratamento. Ah, Aldair, o caso é perdido, vocês ficam aí tentando levantar defunto. Não, não é não, gente. É amor mesmo. É para poder tentar dar uma melhora, uma melhor condição de vida. Sabe aquele cuidado paliativo? Vocês já ouviram falar da medicina paliativa? Que é aqueles casos onde o paciente já está desenganado, não tem como voltar mais, mas tem aqueles médicos especializados em cuidar desses pacientes que não tem retorno mais, então vão dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Hoje já tem cursos de especialização em medicina paliativa, em enfermagem paliativa e até formando doulas para cuidar dessas pessoas que já estão em estado que não volta mais. A pessoa está lá em estado vegetativo, não vai voltar mais. Então, vamos dar uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa. Assim nós também fazemos na apometria. E tratamos essa pessoa, os corpos espirituais dessa pessoa, para que ao passar para o outro lado, ela passe numa condição melhor. Inclusive pedindo a espiritualidade para que quando essa pessoa desencarnar, que ela seja acompanhada pela espiritualidade. Que ela seja acompanhada e encaminhada para uma colônia espiritual, para um hospital, para uma clínica espiritual, onde ela vai dar continuidade àquele tratamento ali. É muito importante isso, viu, gente? O que pode ocorrer após os trabalhos? Quando o trabalho é finalizado, pode-se mentalizar o desligamento dos trabalhadores das questões que foram trabalhadas e dos espíritos atendidos, além de se comandar o esquecimento do que foi realizado. Isso ajuda principalmente os novos trabalhadores que, em virtude de todos os acontecimentos novos e vislumbres trazidos, podem focalizar o que aconteceu e assim se ligar mentalmente no que foi realizado. Realmente acontece muito isso, viu, gente? Principalmente o médium que é novato, ele não consegue se desligar. Ele leva a coisa para casa. Outro dia teve uma médium que ela entrou em contato comigo falando que ela trabalha em centros espíritas há muitos anos, no trabalho de desobsessão, e que ela vive recebendo ressonâncias, vive sofrendo ressonâncias dos tratamentos que são feitos lá. Aí eu fui e ensinei para ela, olha, você precisa aprender a se ancorar, a se aterrar, a evocar sua hierarquia espiritual, a criar escudos de proteção e depois do trabalho fechar a sua frequência. Reacoplar seus corpos, equilibrar seus chakras, realinhar seus chakras. Você faz isso? Não. Então, vamos aprender a fazer isso aí. E indiquei a aula direitinho para ela fazer isso aí. Certinho? Então, quando nós fechamos o nosso trabalho, tá? A gente sempre fecha a frequência mental e espiritual dos médiuns. Reacopla corpos, realinha chakras, tudo isso. E no nosso grupo, a gente já nem faz isso verbalmente mais. É como se fosse uma coisa intrínseca. Durante a nossa finalização, nós fazemos a evocação à nossa Mãe Santíssima. Então nós falamos, né? Ó Mãe misericordiosa, ó Mãe medianeira, ó Senhora da luz violeta, transmutai o nosso ser. Muda essa energia aí, muda essa frequência aí, mãezinha. E aí eu falo, mãezinha, cubra-nos com seu manto de misericórdia,
fortalecendo-nos, equilibrando-nos, protegendo-nos, para que nós possamos retornar aos nossos afazeres cotidianos, à nossa família, aos nossos lares, em perfeito equilíbrio. E aí eu dou o comando, fechando a frequência mental e espiritual de todos os médiuns da casa, com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sempre assim. Certinho? Então a gente faz esse trabalho. A gente não fala esquecendo o trabalho realizado, fechando a conexão com os espíritos. Não. Quando a gente fecha o atendimento de um consulente, que nós tratamos muitos, né? Quando a gente fecha o atendimento de um consulente, a gente já eleva o padrão vibratório da mesa, corta a ligação dos membros com aquele atendimento e inclusive não se toca mais no assunto depois que aquele atendimento foi feito, tá? Para não ficar puxando essa energia e já chama o próximo. Vamos lá, chama o próximo e chama o Bet, tá ok? Então é assim que a gente faz. Além desse procedimento, deve-se evitar a falar do trabalho após o seu término, a menos que seja realizado ainda nas dependências do grupo e como forma de buscar o aprimoramento do que foi tratado ou como reflexão. É muito importante a gente ter esse bate-bola no final dos trabalhos entre os dirigentes das mesas para a gente aprender, tá? É muito importante sim, para aprimorar os trabalhos, tudo direitinho. É muito importante, tá? Tá. Então a gente está sempre fazendo isso, tá? Fazendo esse bate-bola no finalzinho. Mas a gente sempre bate na tecla de que os médiuns não tocam no assunto lá na casa deles, a gente não toca no assunto quando a gente sai do trabalho e vai para a pastelaria comer pastel, a gente não toca no assunto quando a gente fica ali fora batendo bola, conversando até 1h da manhã, a gente não toca nesses assuntos, para não entrar na energia, certo? Agora, comentar entre eu e a Cássia, entre eu e a Roberta, nós três juntos, sim, a gente comenta porque é aprendizado para nós que estamos dirigindo o trabalho. É muito importante, tá? Mas a gente não fica remoendo com os consulentes, com os membros, tá? É assim, ó, passou o trabalho, vida que segue. A gente não fica ali dando detalhe, conversando com os membros a respeito dos tratamentos que são realizados. É muito importante isso, viu? Muito mesmo. O médium pode, ao chegar em sua residência, antes de dormir, ler um pequeno trecho do Evangelho de Jesus e pedir que seja desligado dos trabalhos realizados. Bem, aqui no Ser Humano a gente faz ao contrário. Geralmente a espiritualidade já nos avisa logo no encerramento do trabalho, fala, olha gente, depois todo mundo para casa, tá? Comer algo bem levinho e cama o mais rápido possível, porque a gente vai desdobrar vocês serão trazidos aqui para o grupo e a gente vai continuar fazendo o tratamento, tá bom? Olha só, apesar desses procedimentos, é possível que os trabalhos continuem no plano astral durante a fase de descanso, que é o sono, né? Quando o nosso espírito se desdobra do nosso corpo físico, e isso é natural ocorrer. Mas os procedimentos descritos acima evitam que, ao acordarmos, possamos ter lembrança do que foi realizado a ponto de ficarmos preocupados. Isto é a experiência que observamos conversando com diversos grupos. Gente, é muito comum. Eu, por exemplo, não lembro de 99% do que eu sonho, do que eu desdobro, eu não lembro. Muitas vezes os membros me ligam no outro dia, nossa, daí nós fomos para o hospital tal, nós fomos para a cidade tal, nós fizemos isso. E eu, bacana, não lembro de nada. Porque eu não levo essa preocupação para o meu dia a dia, do que foi feito à noite, do que foi tratado, de onde nós fomos, se a gente andou de nave, se a gente andou de aeróbus, se a gente foi para uma zona umbralina, se a gente foi para uma zona abissal, se a gente foi para uma colônia espiritual, se a gente foi para outro planeta, tá? Porque quando a gente desdobra em corpo mental, a gente pode ir até para outro planeta. Não, eu não me lembro mesmo, tá?
Então a gente gosta de orientar as pessoas para que seja feito esse procedimento, para que não se lembre dessas coisas, porque não é legal, tá? Porque geralmente as pessoas que se lembram voltam com muita ressonância do trabalho espiritual. Aí depois fica morrendo, né? Ai, eu tô passando mal. Ai, eu tô desdobrado. Ai, eu passei o dia inteiro com ânsia de vômito. Ai, eu passei o dia inteiro fora da casinha. Aí a gente vai e orienta. Você se reacoplou? Se reacopla, realinha seus chakras, bloqueia seus chakras, sela eles, utiliza o conhecimento que a gente te passa. A gente sempre está passando as informações para os médiuns, tá ok? Em resumo, então a gente não deve se identificar com o caso e deve evitar falar sobre o caso. É muito comum esse negócio da gente se identificar com o caso, viu? Porque muitas vezes um consulente vem tratar de algo que está acontecendo na nossa família, sabe? Um consulente que vem tratar de alcoolismo e de repente nós temos um alcoólatra na nossa família. Aí a gente acaba ligando a coisa, sabe? Então é muito complicado isso aí. Então a gente sempre pede, se isola completamente. Tinha uma médium aqui na casa que toda vez que um consulente ia falar alguma coisa, ela tinha que falar dos filhos dela. Nossa, com meu filho acontece isso. Lembra, vida? Com o meu filho acontece isso, isso e isso. Com o meu filho acontecia isso e isso. Com o meu neto acontecia isso. Fulana, não faz isso. Não se identifica com o caso. Ó, cada caso é um caso, tá? Peraí. A gente sempre avisa. Então a gente fala também, né, ó, evita falar do caso depois, evita fazer comentário depois, tanto que a gente gosta de passar o feedback para o consulente até distante dos membros do grupo, para que eles não fiquem ouvindo o feedback e depois vão comentar, porque às vezes surgem até comentários maldosos. Não, isso aí tem jeito não, isso aí eu conheço de outros botecos, de outras esquinas. Não, isso aí, ó, às vezes, né, é alguém que a pessoa realmente conhece. Não, isso aí fica de centro em centro, isso aí não muda não. Então a gente evita, tá bom? É muito importante. Desligar-se do caso por completo, né? E usar as técnicas para se desligar do caso se necessário. São as técnicas que eu falei. Reacopla, fecha a frequência, realinha chakras, sela chakras, cria merkabas de proteção, cria pirâmide, cria merkaba-octaedro, cria estrela de Davi, se protege, se desconecta do caso. Muito importante, certo? A sincronia da equipe é muito importante. Dentro do que foi relatado pelo paciente, a equipe deve realizar as buscas necessárias para que o trabalho tenha sincronia e se saiba se os resultados estão sendo atingidos. É necessário que cada espírito ou desdobramento seja informado ao dirigente da mesa para o conhecimento e ao secretário dos trabalhos para a anotação. Dessa forma, por esse controle, fica-se sabendo se a equipe está indo em busca da raiz do problema. É aquele caso que eu falei, que o dirigente da mesa, tá? Ele vai perguntar, fulano, o que foi aí que manifestou? Ah, foi isso e isso. Anota. Cicrano, o que foi aí que manifestou? Ah, foi isso e isso. Anota, tá? É essa questão aqui. A equipe tem que estar bem sincronizada, tem que estar bem sintonizada. E todo mundo tem que falar tudo o que aconteceu. Não vai esconder nada, não. Ah, aconteceu um negócio aqui, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Não, me conta. O que rolou aí? Não, porque eu vi uma encarnação dele, mas não incorporou, não houve manifestação. Mas eu vi algo acontecendo assim. Beleza, vamos relatar. É muito importante esse sincronismo, viu? Essa sincronia é muito importante. Esse entrosamento entre a equipe. Por isso é que aqui no Ser Humano a gente peleja muito para não haver melindre, para não haver relia, para não haver panelinha, para não haver fofoquinha entre os membros. Então, Ser Humana não tem panelinha, Ser Humana não aceita fofoquinha, Ser Humana não aceita melindre, de jeito nenhum. A equipe tem que estar harmonizada para poder efetuar o trabalho, tá ok? Bem, nós encerramos o nosso conteúdo do curso intermediário, né? Nós encerramos o conteúdo teórico do nosso curso intermediário e muito em breve nós estaremos passando para a parte prática.
Só na aula que vem, tá? Na próxima quarta-feira, que inclusive é amanhã, tá, gente? Hoje é terça, né? Nós estaremos passando para vocês o conteúdo do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Apometria. Aldair, todos os artigos cabem para todos os grupos? Não! Cada grupo vai se adaptar de acordo com a sua direção, com a sua egrégora, com o tipo de trabalho que realiza. Como, por exemplo, o Seumana é um grupo universalista. Então, tem certas regras que são da Sociedade Brasileira de Apometria que são específicas para grupos só de apometria. Então, não cabe para o Seumana, ótimo, beleza. Mas aquelas que são básicas, sabe aquelas cláusulas pétreas que nós temos lá na nossa Constituição, que nunca podem ser mudadas, então a gente adere a elas aqui no Seumana. E na nossa próxima aula a gente vai estar falando dessas cláusulas, tá bom? A gente vai estar falando da ética dentro do trabalho de apometria, tá ok? Então nós vamos agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Essa aula, como eu disse, já foi transmitida para o pessoal que estava aqui presente, mas por problemas técnicos nós não conseguimos filmar essa aula em tempo e hoje ela está sendo gravada para que seja transmitida exclusivamente e especialmente para o YouTube, tá bom? Então nós vamos encerrar a nossa aula, como sempre, com uma oração, tá bom? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo. Agradecemos por todo o aprendizado trazido através da leitura do conteúdo e também agradecemos pelo aprendizado trazido através das experiências que nós tivemos no Seumana. Agradecemos, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas e pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando este momento de luz com uma Ave Maria em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos que assistirem o nosso vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula e namastê.